Êxodo 33. Esse texto que nós vamos ler hoje fala sobre talvez um dos piores momentos na trajetória do povo de Israel depois que eles saíram do Egito. E eles causaram grandes problemas, e aqui talvez o maior de todos eles, que foi a adoração ao bezerro de ouro. E agora Moisés tem que fazer o impossível para resolver essa situação. E o que nós vamos ver aqui é a atitude e a iniciativa de Moisés, um dos líderes de Israel nesse momento, e o que é que ele fez para conseguir resgatar a comunhão com Deus dele e também do povo de Israel. E com isso eu gostaria de aprender alguma coisa, tirar desse texto algumas lições para as nossas vidas e como nós também podemos, em situações onde as coisas saem do nosso controle, o que é que nós podemos fazer para restabelecer algum controle. Nós não somos Moisés e também nós não somos Deus. E nós, às vezes, não conseguimos colocar as coisas todas de volta nos eixos, mas com a graça de Deus nós podemos e devemos tentar à luz do que a Bíblia nos ensina. Vamos ler então, Êxodo no capítulo 33, nós vamos falar só sobre os versículos 7 a 11, mas eu queria ler a partir do versículo 1 para termos uma ideia do que está acontecendo. Então, só lembrando, esse capítulo 32, ele já pressupõe que já aconteceu a tão conhecida a idolatria ao bezerro de ouro. Isso aconteceu no capítulo 32. E agora, já depois da idolatria, Deus já mandou matar 3.000 pessoas por causa daquela situação. Moisés também mandou ralar o bezerro de ouro inteirinho, fazer um chá e deu para tomar quem se envolveu com aquela idolatria. Foi o chá mais caro que já teve na face da terra, né? Chá de ouro ralado. E eu não sei qual o bem que isso trouxe para a saúde deles. Trouxe muita condenação, muita morte. E nesse ponto agora, onde nós vamos começar a ler, já aconteceu tudo isso. Castigo, 3.000 pessoas já morreram, já beberam o chá, né, do bezerro de ouro ralado, e Deus ainda continua muito irado. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 33, versículo 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, e se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. E aí o texto que nós vamos estudar nesta noite. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora no arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo
via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava ao Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Pedimos que o mesmo Espírito que a inspirou possa também agora nos trazer edificação, correção, consolo, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa grande confusão que o povo de Israel acabou aprontando aqui no meio do deserto, nós estamos aqui apenas há 3 meses após eles terem saído do Egito e já perderam praticamente todos os benefícios que eles haviam conquistado durante aquelas 10 pragas do Egito. E agora eles estão aqui diante de um Deus que não quer mais ir com eles. Por razões óbvias, Deus diz que se eu for no meio de vocês, próxima vez que vocês fizerem algo semelhante, eu vou ter que destruí-los todos. Então, para o bem de vocês, diz Deus, eu não vou acompanhá-los. E a situação, então, ela caminha a partir deste ponto. O que nós podemos fazer quando Deus, Ele decide que Ele não quer mais andar conosco? E às vezes eu e você, ou pessoas que nós conhecemos, fazem e agem e às vezes merecem esta decisão de Deus. Olha, com vocês eu não ando mais. E a razão por que Deus faz isso, às vezes, não é só porque Ele não gosta de nós, não é só porque Ele não tem prazer em andar conosco. Pelo contrário, Ele faz isso porque Ele sabe que se Ele continuar no nosso meio, Ele irá acabar nos destruindo e Ele não quer fazer isso. Então, nessa situação, o texto no versículo 7 começa a contar a história da vida pessoal de Moisés. E a primeira coisa que nós aprendemos aí no versículo 7 é que Moisés ele tinha um costume. E o costume dele era de armar uma tenda fora do arraial. E a tenda era colocada num local distante, diz o texto, e essa expressão bem longe e fora, ela se repete várias vezes. Então, era um local distante de onde Moisés ele estava. Esse era um costume dele. Era uma prática comum, era uma prática que ele havia criado e iniciado a fazer antes de acontecer essas coisas. E era uma prática que ele havia feito com o propósito de buscar ao Senhor. Então diz aí, veja só, ele costumava fazer isso, ele tomava para si a tenda, armava e ele lhe chamava a tenda da congregação. E a tenda não era só para ele, e diz o texto que todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Então esse era um costume que Moisés ele iniciou e por alguma razão o povo de Israel parou. Não mais acompanhava nesse ponto tão importante da vida de Israel, tão crítico para a nação. O povo parou de acompanhar Moisés nesta prática. Então a lição inicial que nós aprendemos aqui tem a ver com isso. Nossa vida diante de Deus, ela não deve ser apenas uma questão de costume. Você não pode alegar para Deus ou para, se você é uma pessoa que está ainda nos cuidados de seus pais, eu não tenho costume de ler a Bíblia, então isso não pode ser dito nem para Deus e nem para ninguém, porque a vida cristã não é um costume, você não acostuma a adorar a Deus. Mas o que nós fazemos porque nós amamos a Deus, porque nós sabemos que é importante, acaba se tornando um costume em nossas vidas. E no caso de Moisés, ele iniciou, ele tinha essa prática e ele fez disso algo que ele e outras pessoas poderiam ver e por causa disso também fazer o mesmo.
Isso, irmãos, nos mostra e nos ensina que o ato de virmos adorar a Deus na casa dele é um ato que tem um valor pedagógico muito grande. É um ato que nós, às vezes, pensamos, está chovendo, ou hoje é no meio de um feriado, ou eu já fui de manhã, ou qualquer outra coisa, mas o valor pedagógico apenas de nós estarmos na casa de Deus, isso ensina as pessoas que estão conosco, ensina as pessoas que olham para nós. Às vezes nós não lembramos e não pensamos nisso, mas os nossos vizinhos, as pessoas com quem às vezes nós moramos, elas percebem que esse povo aí, eles vão à igreja. Eles nos chamam de povo, de gente, não importa como eles nos chamem. O importante é que eles saibam que nós vamos à igreja. Eu lembro eu viajei uma ocasião e fiquei hospedado na casa de alguém. Eles moravam num apartamento e aquela informação que eles colocam na maçaneta da porta do hotel pelo lado de fora, dizendo que, por favor, não perturbe. Eles fizeram um sinal semelhante. Eles colocavam na porta da sala, do lado de fora, quando eles iam à igreja, e dizia: saímos, fomos falar com Deus, voltamos em tantos minutos. Eles penduravam isso na porta. Então, obviamente, as pessoas que moravam ali naquele andar e que também saíam, olhavam aquilo, e era uma maneira de algum dia, possivelmente, alguém iria perguntar onde é que vocês foram falar com Deus, que demoraram tanto, o que foi que vocês falaram com Deus. Era um costume criado por aquela família e que, de alguma maneira, inspirava as pessoas da vizinhança, naquele andar pelo menos, a saber aquilo que eles faziam. Moisés, então, ele tinha esse costume dele era um convite a todos, diz o texto, era para que todo mundo, todas as pessoas que quisessem buscar o Senhor, sairiam também iriam até aquela tenda. Bom, essa era a ideia original, isso foi como Moisés iniciou o projeto dele. Com o tempo, diz o texto, que quando Moisés saía e ele ia para a tenda fora, ele erguia e cada um ficava em pé na porta da sua tenda e eles olhavam pelas costas até Moisés entrar na tenda. E uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Esse é um ponto importante também. Além do costume que Moisés criou, havia um ato muito importante que Moisés, embora ele tivesse criado esse costume, o costume dele era uma maneira, era uma oportunidade que ele tinha, que ele criava para si mesmo, de poder falar com Deus. Irmãos, nós precisamos sempre cuidar de nossas vidas, de separar um tempo, separar um ambiente, separar uma situação para que nós possamos falar com Deus. A nossa vida nunca irá, eu pelo menos nunca vi na nossa agenda você encontrar um dia assim, olha, tem uma tarde, não tem nada para fazer. Geralmente a nossa vida é tão corrida que se nós tivéssemos talvez 48 horas por dia, ainda não seria suficiente para fazermos o que nós precisamos fazer. Então, se você quer ter uma vida com Deus, você precisa literalmente criar um espaço para isso. Moisés fez isso não foi uma coisa figurada, ele de fato, ele pegou uma tenda e levou para fora do arraial. Eu imagino que Moisés, na situação como ele vivia, no início da caminhada dele com o povo de Israel, inclusive o seu sogro chegou a observar isso, ele fazia uma fila maior, muito maior do que a fila que o pessoal que vai aqui na cidade de Dutra, eu passo às vezes cedo ali e vejo uma fila naquele posto do INSS, é uma coisa louca, já ainda 5 da manhã já tem centenas de pessoas em pé aguardando. Moisés, a fila dele era muito maior. E o sogro dele, para o sogro ter piedade do genro, precisa ver o tanto que a situação era grave. E o sogro disse: olha, Moisés, você não vai aguentar essa situação.
Então Moisés era uma pessoa muitíssimo ocupada. E ele então criou esse modo. E esse modo é o que lhe permitia poder falar com Deus. O que é que você tem feito para que Deus possa falar com você? Reverendo, se Deus quiser falar comigo, Ele fale, porque eu estou à disposição. Meus irmãos, não é assim, não é isso que eu estou dizendo. Deus, se quiser falar, ele fala com você. E a maneira mais fácil de falar com você é chamá-lo para ficar junto dele. Mas esse jeito nós não queremos, nós precisamos que ele arranje outro. Mas se não for esse jeito, dele te chamar para ir para a glória, e aí ele vai falar com você, frente a frente, o outro jeito é você criar, é você usar os meios que ele deixou para que ele possa falar com você. Primeira coisa, no caso de Moisés aqui, ele foi até a presença de Deus. E se esse ato de ir até a presença de Deus é impedido, é às vezes confiscado pelas suas tarefas diárias, pelas pessoas, pelas suas atribuições, Moisés armou então a tenda fora do arraial, bem longe, para que ninguém pudesse interrompê-lo, distraí-lo, e todos aqueles que quisessem também fazer o mesmo eram convidados. Eu ouvi uma ocasião, uma gravação de alguém, esse vídeo acho que viralizou na internet, mais uma senhora querendo gravar uma mensagem de paz e conforto, e ela leu um texto e começou a falar alguma coisa, né, como gravando uma mensagem no celular para passar para alguém. Mas o filho dela ficava chamando lá de cima: mãe, onde é que está isso? E ela falou: calma, filho, já estou falando. E ela continuou a oração e a mensagem dela, e o menino insistindo, gritando lá de cima. Por fim, essa mulher que começou com a mensagem tão bonita acabou xingando o menino e misturando a mensagem dela de paz e de consolo numa blasfêmia completa. Essa é a vida, às vezes, de todos nós. Nós queremos com todo o coração e todo empenho buscar a Deus, mas as coisas começam a sair do nosso controle exatamente quando nós estamos querendo fazer as coisas de Deus. Eu não sei quantos viram, eu vi essa semana, inclusive, eu falei com o Augusto, não foi ele que fez isso, mas alguém fez uma imagem de uma pessoa parecendo um Noé, uma pessoa de cabelo longo, com um cajado na mão, e colocaram o rosto do Augusto e dizendo que se os membros da igreja bebessem água em casa, como eles bebem na hora do culto, ninguém tinha problema de rim. Mas é assim mesmo, às vezes as crianças, toda hora eles querem tomar água, aí querem tomar muita água, tem que ir no banheiro também, e aí as coisas vão uma atrás da outra. Na vida prática também, quando nós nos propomos a buscar a Deus e a falar com Deus, irmãos, nós podemos esperar que essas coisas vão acontecer. Moisés, então, sabendo disso, ele arma a sua tenda fora do arraial. Então, essa é a segunda lição. A primeira, você tem que criar um costume. Nem que não seja só pelo costume, mas você tem que criar o hábito. Segundo, encontre um espaço fora da sua vida atribulada. Literalmente, crie um espaço, crie um momento, crie uma situação onde você possa falar com Deus e vice-versa, e Deus falar com você. Diz o texto aí que Moisés, ele erguia uma tenda, não era uma coisa, não era um local onde ele ia e já estava algo pronto, mas ele levava e ele armava a tenda. Essa não é a tenda, não é o tabernáculo ainda, porque o tabernáculo ainda será construído mais adiante. É algo pessoal, algo que Moisés usava para o seu momento individual com Deus e, como eu disse, estava aberto para todos. Ninguém ia, mas estava aberto a todos. Diz o versículo 9 e 10 em diante especialmente, que todo o povo, diz o versículo 10, todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Eu não sei quantos sabem, mas a coluna de nuvem é o sinônimo da glória de Deus. Essa é a maneira como Deus ele aparecia no meio do povo.
Não é a coluna que andava em cima do povo enquanto eles andavam no deserto. Essa é outra coluna. É a coluna de nuvem que ela chegava depois que o tabernáculo for concluído. A Bíblia diz que essa coluna de nuvem, ela estacionava em cima da Arca da Aliança. E ali, daquela coluna de nuvem, Deus então falava com o sacerdote e as pessoas que ele queria. Então, o povo sabia que, olha só, Deus está ali, o local está aberto e eu posso ir até lá. Deus está falando com Moisés. Eu poderia estar lá, e a pergunta é, por que é que o povo de Israel não ia até aquele local? Eu sempre achei que eles não iam porque isso aqui era o tabernáculo e ninguém podia entrar no tabernáculo. Mas está claro, não é o tabernáculo ainda. É uma tenda que Moisés armou para ele. Aí, reverendo, era para ele, não era para ninguém ficar intrometendo. Não era para todos, diz o texto. Diz aí no versículo 7 que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda. Então não era só para Moisés. A lição que eu aprendo disso, irmãos, é que às vezes nós temos todo um aparato preparado para nós estarmos aqui na casa de Deus, assistirmos os cultos, participarmos e adorarmos a Deus em conjunto como parte de um povo, mas nem todos aparecem, nem todos vêm e às vezes ficam olhando e de longe, mas aquilo que Deus faz no meio do seu povo, na sua casa, Ele não faz para aqueles que estão de longe olhando pelas costas de Moisés. Diz o texto que o povo via a coluna, mas eles se detinham à porta da sua tenda. E eu não entendo o que eles ficavam fazendo à porta da sua tenda, sabendo que ali estava ninguém menos que o próprio Deus falando com Moisés. No capítulo 24 de Êxodo, volte um pouquinho aí, veja que eles experimentaram uma situação semelhante quando Deus falou com o povo, não com todo o povo, mas foi com bem mais gente do que agora nós estamos lendo. Êxodo 24, a ocasião é Deus agora convida algumas pessoas para estarem com ele no monte. Veja só que coisa curiosa. Diz aí, Êxodo 24, a partir do versículo 9, conte comigo, quantas pessoas subiram para estar no monte com Deus? Capítulo 9, subiram Moisés, 1, Araão, 2, Nadab, 3, Abiú. E olha que Nadab e Abiú não eram flor de se cheirar, mas lá estão eles. Então 4, e mais 70 dos anciãos de Israel, 74 pessoas. E diz que esses 74, eles subiram ao monte e eles viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam com ele. Essa é uma situação extremamente singular, privilegiada, quando 74 pessoas juntas viram a face de Deus juntamente com Moisés. Aqui, uma situação bem mais importante, onde eles precisariam dessa comunhão, eles simplesmente ignoram e eles não fazem nenhum esforço em caminhar junto com Moisés até aquela situação. Eu lembro que quando eu era jovem, bem mais jovem, eu morei numa época numa escola que era uma escola no regime de internato. Meu pai, ele era um regente lá, administrava a fazenda da escola. E uma coisa que eu não gostava era de ir nas reuniões de oração. Primeiro porque demorava demais. As pessoas que oravam não tinham limite. Cada um orava quanto queria. E para uma criança isso aí é a morte.
E eu não gostava. E era muita gente orando. E nós que éramos jovens, a gente orava rapidinho para ver se passava para o outro, mas não adiantava. A hora que vinha o próximo, melhorava. Aquilo que não acabava nunca. E a minha alegria é que da minha casa ter a oração, cada dia da semana era na casa de alguém. E às vezes eu saía, e eu ia andando, eu ia caminhando, e às vezes eu procurava o caminho mais longo possível para chegar até a casa, para ver se chegando lá já tinha passado pelo menos 4 pessoas que iam ter orado. Mas várias vezes eu tentei encurtar o caminho, delongar o caminho, e quando eu chegava lá, eu ouvia a triste notícia: chegou, agora vamos começar a reunião. Eles só estavam aguardando eu chegar. Era um gesto, às vezes, de carinho e talvez de maneira indireta, querendo mostrar a importância de estar juntos naquilo que Deus quer fazer. Irmãos, às vezes nós precisamos fazer o mesmo. Nós precisamos parar de rodear e de criar circunstâncias que nos façam quase que inevitavelmente perder aquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. O povo estava vendo Moisés conversando com o próprio Deus. E nós estamos aqui aguardando o quê? Qual outro melhor lugar na face da terra do que o local onde Deus ele fala com o seu povo? E finalmente, o versículo 11 diz que por causa dessa comunhão que Moisés tinha, por causa desse costume que ele criou, por causa deste esforço que ele fazia para criar um espaço para adorar a Deus, e por causa do empenho que ele fazia para poder falar com Deus e ouvir a Deus. Em quarto lugar, diz o versículo 11 que o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Esse é o alvo do ser humano, poder ter comunhão com Deus face a face, como um amigo fala com outro amigo. Comunhão, irmãos, ela é algo extremamente cara. Você não tem como ter comunhão com quem você não vê, com quem você não tem prazer de estar com. A comunhão é algo bastante complexo. E você precisa investir nisso. Ter comunhão com Deus envolve você ter conhecimento da palavra dele. Conhecimento vem através de ler a palavra. Não adianta você passar o dia inteiro com a Bíblia debaixo do seu braço, dentro da sua bolsa. Ou às vezes, como eu conheci alguém que passava o culto inteiro pregando e ele segurava a Bíblia assim e fazia tanto gesto de carinho na Bíblia, mas ela não abria e nem lia a Bíblia. A palavra de Deus não passa, irmão, por osmose daqui para dentro do seu peito e sobe para a cabeça. A maneira de você conhecer a vontade de Deus é lendo-a. E crendo que, ao lê-la, você está lendo aquilo que Deus escreveu para você. É como se você estivesse lendo uma carta da sua mãe ou do seu pai, que já faz 7 anos que você não pode ir vê-lo pessoalmente. Quando você recebe uma carta pelo correio com a sua caligrafia, aquilo te leva às lágrimas, porque embora você não esteja vendo ele naquele pedaço de papel, você crê que aquela carta veio dele e que a mensagem que está escrita ali procede da mente dele. Ora, nós precisamos ler a Bíblia também da mesma forma, crendo que é Deus quem quer falar conosco. Então, concluindo, nosso trabalho, nossa vida, ela requer então essas diligências, essas coisas importantes. Precisamos criar um costume. É parte da nossa vida. Se nós não criarmos esse costume, nós não vamos fazer isso. Precisamos criar o hábito. Precisamos criar o espaço fora da nossa vida, criar um momento, ainda que em alguns casos, um local inclusive, onde você entre, tranque a porta, ou em qualquer lugar. Eu ouvi falar de um amigo, era motoqueiro,
motoqueiro não, ele era motoboy e ele parava debaixo de uma ponte. Eu espero que ele saiba que ponte é essa, bem seguro, porque não é seguro você parar numa rodovia, mas ele parava e ele dizia que no meio daquelas, os carros passando, o som da rodovia é tão alto, mas ali era um momento de paz. Ele parava ali, ele lia sua Bíblia, tirava alguns momentos com Deus. Não importa onde você fará isso, mas você precisa ter um momento seu com Deus. Ninguém vai fazer isso por você. A oração que a sua mãe faz por você não vale. Não vale porque você também tem que chegar a Deus pessoalmente. A oração que os pastores fazem por você também não vale nesta hora. Você precisa falar com Deus. Então você precisa criar esse espaço. Você precisa também criar o empenho de poder falar com Deus e, em último lugar, o empenho de ter comunhão com Deus. Essas coisas, irmãos, acontecem com todos nós. Precisamos lembrar de que Deus é um Deus que, desde o início da criação, Ele criou meios para que nós tivéssemos comunhão com Ele. Primeira ocasião que o pecado entrou no mundo, essa comunhão foi rompida e Adão e Eva não compareceram na presença de Deus no local que Deus havia determinado para isso. Que Deus nos dê a oportunidade e a boa ocasião para que todos nós tenhamos momentos a sós com Deus e possamos, com isso, ouvir a sua palavra, ouvir o que Ele tem para dizer conosco, com a finalidade de desenvolvermos comunhão. Esse é o fim de todo homem. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito, que conhece cada um de nós, possa aplicá-la na medida certa, na pessoa certa e do modo certo. Ajude-nos, ó Deus, porque queremos sim ter comunhão contigo. E pedimos que o Senhor nos ajude nesta tarefa. Oramos em nome de Jesus. Amém.